favor. Bom, e aí tem várias outras, né? Você tem várias outras mentiras aí, ou inverdades que são usadas diariamente, né? O Código Florestal só existe no Brasil, isso daí é uma grande bobagem, né? O Código Florestal, não como Código Florestal, mas de leis florestais, existem em mais de uma dúzia de países no mundo, mas muito mais do que 2 dezenas de países no mundo inteiro, principalmente nos países ricos. Floresta é coisa de país rico. Tem muito país rico europeu que está replantando floresta, tá certo? E o erro que foi cometido há 2 séculos atrás não justifica você recometê-lo agora. Tá certo? Se teve país que desmatou todas as suas florestas, azar o deles. Vão ter que comprar comida da gente. Ou a gente vai querer desmatar tudo para ter a mesma condição de não plantio que eles. A segunda coisa é a seguinte: quem disse que nesses países que foi tudo desmatado, a floresta tem tanta importância no PIB nacional como tem no Brasil? 50% das chuvas que caem no sul, no sudeste, no centro-oeste do Brasil vem da Amazônia. Se você desmata aquilo, você prejudica o agricultor daqui de baixo. Você prejudica 1/3 do nosso PIB, que é o agrícola, que é do próprio produtor. O Brasil tem 85% da sua energia gerada por hidroeletricidade, que se abastece de chuva. E se você seca essa chuva, você está danificando o próprio país. Então, mais desmatamento é uma involução econômica para o Brasil. E é isso que está na lei, né? E não justifica, vou repetir, de jeito nenhum, você pegar o erro cometido há 2 séculos atrás por qualquer país do mundo e dizer que isso daí fez o diferencial competitivo deles e que, portanto, tem que ser copiado por nós para que a gente tenha a mesma evolução econômica. Isso não se justifica. Porque se isso se justificar, a África pode querer amanhã começar a escravizar europeu. E brasileiro, inclusive, porque a gente desenvolveu muito da nossa agricultura a partir da mão de obra escrava. E eles não. Então não tem justificativa. Tá certo? Essa é uma justificativa absurda, das mais absurdas que eles usam. Código Florestal é a invenção de ambientalistas, né? Isso daqui é até primeiro, o Código Florestal é uma lei, né? Feita inclusive pelo ministro da Agricultura em 34, depois em 45 de novo, a pedido do Ministério da Agricultura. O Código Florestal foi modificado por 2 grandes medidas provisórias, mas ele tem modificações em lei, a grande maioria das modificações são feitas por legislação. A medida provisória 2166 aí, de 2001, que tanto se diz que foi a que fez o Código Florestal, ela é uma lei, ela não é uma medida provisória, porque ela ficou no Congresso anos e anos para ser votado. O Congresso não votou essa lei, muito pelo contrário, quando o Congresso não vota é porque a lei ela fica valendo, e ele é conivente com a lei, e a medida provisória virou lei, porque tem uma emenda constitucional, se eu não me engano, a 35, Basileu, acho que é esse o número. Emenda constitucional 35, que de uma canetada só transformou algumas medidas provisórias que estavam paradas para ser votadas em lei. Elas viraram lei. É lei. A MP 2166 é lei no Brasil. Tá certo? E dizer que ambientalista fez o Código Florestal é, no mínimo, chamar de inoperante os deputados. Tá certo? Porque, né? Então ninguém mais faz nada. É só ambientalista. Esse país é né? A gente conseguiu fazer o Código Florestal, mas não consegue impedir que os caras mudem. Não faz sentido. De jeito nenhum. Claro. Basileu. Usa esse aqui. O Código Florestal em vigor é o Código Florestal que foi votado pelo Congresso Nacional em 1965, né, em pleno regime militar. Depois, como ele falou, teve 2 modificações por lei e depois uma medida provisória. Mas a base é essa de 65. Ela foi formulada por um grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Agricultura, que nessa época não tinha nem Ministério de Meio Ambiente, nem sequer Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então foi feita pelo Ministério do Meio Ambiente, que instituiu um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho era formado por 3 juristas e 3 agrônomos. 3 agrônomos, que são pessoas do campo, aliás, eram agrônomos da Exalc, da Escola de Agronomia de Piracicaba, da USP. Foi esse grupo de trabalho que fez a base, né, do que veio a se transformar
na lei que está em vigor ainda hoje. Vamos mais um, Danila, por favor, mais uma pagininha aí. Vamos mais uma. Essa daqui eu vou só falar. Bom, isso daqui é já para a gente terminar aqui. E só aproveitando o gancho que o Basileu deu aqui a explicação sobre a legislação. E aí vocês percebem o seguinte, né? A gente está aqui há uns 40 minutos, né, por aí, e a gente está aqui tentando desmentir as coisas, né? Nós ficamos 40 minutos aqui tentando decifrar um embuste que foi armado. O problema é que esse embuste foi armado no horário nobre, ele foi armado no jornal diariamente. Então, esse embuste ele é difícil. Esse embuste, inclusive, ele tem efeito sobre outros parlamentares que não estão na discussão, né? Que não acompanham a discussão. E lá em Brasília a coisa funciona de uma forma não tão bem resolvida quanto a gente pode ter, por exemplo, a oportunidade aqui de conversar e estar se resolvendo. Esse daqui é o trâmite do Código Florestal. Ele já foi aprovado, ele não é mais um projeto de lei do Aldo Rebelo, ele é um projeto de lei da Câmara dos Deputados, hoje. Tá certo? E o que a gente está conversando aqui é em cima desse projeto de lei. Quarta-feira passada ele foi um pouquinho alterado aí, mas continua igual. Não muda em essência em nada. E hoje ele está no Senado para ser votado, ele está sendo discutido em 4 comissões, né? Foi aprovado em uma, que era uma comissão para se discutir a constitucionalidade, só. Vão 2 ministros, né? De superiores tribunais lá, vão juristas vindo do Ministério Público, etc. Tal, e as pessoas dizem o seguinte: mudem esse texto, nesses quase todos os artigos, porque o que vocês dizem que vai dar segurança para o homem do campo, não vai. Porque esse texto aqui, dá para contestar ele de cabo a rabo, legalmente. Isso daqui não traz segurança jurídica nenhuma para ninguém. O texto é cheio de furo, o texto é cheio de anistia, o texto é cheio de quando você retrocede a lei, né? Uma palavra difícil dessa daí. Retrocessos da lei, tá certo? E isso daí afronta a Constituição. Então as pessoas iam passando ali. Aí eles votaram. Né? Parece que a audiência pública não foi feita no Senado. E que aquelas pessoas, simplesmente, elas não entendem nada. Né? Aí, inclusive, tem uma coisa impressionantemente esquizofrênica do governo. Porque na semana, ontem, né, que teve essa votação, eu estava lá, e aí a votação é assim, é a votação do texto da Câmara, então não mudou quase nada, continua lá, estadualizando, mas matou iniciando todo mundo, maravilha. Então. Aí você chega para a votação, esse texto aí, a Dilma, quando pegou, falou, eu vou vetar. Vou vetar, aqui é comigo, eu vou vetar. Anistia eu veto, mais desmatamento eu veto. Vai estadualizar e a possibilidade de regularização, vou vetar. Aí chega o líder do governo, lá na hora do voto, e diz o seguinte, olha, a postura, a orientação do governo é que se vote o texto do jeito que está e que depois de entrar. Quer dizer, o governo no Senado pediu para os seus parlamentares seguirem a orientação de votar a favor do texto que a presidente está dizendo que vai votar. Isso daqui é um negócio muito maluco. Né? Então é assim que a coisa vai caminhando. Né? E cada dia que passa, esse embuste vai dando mais um passinho para frente. Vai dando mais um passinho para frente. Né? Tem saída para isso daqui? Tem saída para isso daí. A saída para isso daqui é você retirar do texto exatamente o que fez ele andar para frente, que é a contaminação do pequeno com o grande. É você tirar do texto que causa mais desmatamento a justificativa importada, a justificativa que eles importaram do pequeno agricultor. É você fazer um texto em que você dê os benefícios justos para o pequeno agricultor de forma social, com justificativa social, alterando esse texto e colocando o restante da legislação, que pode ser avaliada, mudada, aperfeiçoada, para uma análise técnica, que foi alijada do processo até agora. Né? Você tem a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi uma outra cena absolutamente marcante no Congresso. Eles fizeram uma carta dizendo que os deputados não os ouviram, que eles queriam falar.
E aí entregaram, inclusive, um estudo preliminar e pediram mais 2 anos para ter base técnica para o texto do código. Aí o deputado que escreveu o Código Florestal foi no Senado dizendo que conversou com eles. E os caras fizeram um texto dizendo que não conversaram, eles não foram ouvidos. A carta é pública. Né? E é assim que vai se indo. Esse texto vai caminhando assim. Mais uma mentirinha, mais uma andadinha, e vamos lá, meu povo. Né? E agora esse texto tem essa programação aí para seguir, não tem data, essa é né, a pergunta de 1 milhão de hectares, né, de dólares. Né? Você não tem data para ser votado. Esse texto pode ser votado e parar na mesa da Dilma daqui 2 semanas, ele pode ser votado daqui 2 anos. Ele pode nunca ser votado, entendeu? Que não é o cenário mais real. Mas ele não tem data para ser votado. Depende da dinâmica do Senado, né? E depende da pressão popular. Eu acho que independente da gente ter uma saída aí pela agricultura familiar, independente da gente ter uma saída com a ciência e tudo mais, a coisa só vai se resolver se a gente tiver o recado claro e direto e com dor eleitoral sendo transmitido aos senadores e aos deputados e à presidente da República. Se a gente não tiver isso, esse projeto aqui vai passar do mesmo jeito que eles votaram em 30 de dezembro do ano passado o aumento salarial para os parlamentares. Né? Passa ali, tá 11 da noite, ninguém está olhando, tá, pum, vota o negócio. Entendeu? E é assim que seria assim, inclusive, na Câmara dos Deputados. Não fosse a pressão tamanha que foi feita lá. Tá certo? E agora está sendo assim no Senado. A gente faz a pressão. Ela já jogou muita luz em cima do negócio, mas não é suficiente. A gente precisa se mobilizar mais. A gente já avançou muito, mas não é o suficiente, nós precisamos de mais. Eu não sei se tem mais um, mas eu acho que o nosso tempo também já acabou. Eu falo a beça, né? Você põe só mais um? Ah, não, essa é só uma charge que eu achei. Se o chargista estiver nos vendo, por favor, entre em contato, porque a gente gostaria dos direitos dele para usar de forma mais pública. Essa charge, eu não sei quem é que a fez, mas ela é excepcional e dá uma resumida aí nessa movimentação toda. E o recado final, Gisela, é exatamente esse. As pessoas precisam se mobilizar. Precisam entrar lá no site das organizações que acham, as quais elas são mais simpáticas, seja no site da CUT, do MST, da OAB, da ONG local, do Floresta Faz a Diferença, do Greenpeace, se informar. Escreve para o seu senador. Normalmente, você entrar no site do Floresta Faz a Diferença, ou de ONGs ambientalistas que estão um pouco a mais de tempo, aí você vai ter lá vários instrumentos de pressão. Vai ter a carta, vai ter o abaixo-assinado, vai ter a forma lá de pressionar o seu senador, o seu deputado, de mandar o seu recado e de fazer crescer a massa de insatisfação. Se essa massa não crescer de insatisfação, isso daqui vai virar, aquilo lá em Brasília vai virar um rolo compressor. Tem sido assim, apesar da pressão, né, cada vez crescente, que mostra que ela não é suficiente. Então, esse rolo aí compressor deles ainda está funcionando. Eles ainda não desligaram a motosserra. A gente precisa fazer pressão para que essa motosserra ruralista aí pare de funcionar. Muito obrigada. Alô? Muito obrigada, Márcio. A gente realmente, no mínimo, é uma oportunidade para a sociedade exercitar um vigor de mobilização, né? De manifestar nossa preocupação, porque a situação é super grave, compromete gerações futuras. Vamos, né, fazer nossa parte, abaixo-assinado, né, transmitir para as outras pessoas a importância da gente se mobilizar nesse momento. E então é isso, a nossa transmissão do Floresta Faz a Diferença, depois dessa vigília maratona de 3 dias, está terminando por aqui. Vamos continuar a gente tem que continuar com a programação do Cineclube, mas quem quiser fazer mais uma pergunta para o Márcio ali fora, acho que isso ainda tem alguns minutos, né? Sem problema nenhum.